Desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial na vida adulta intermediária. A vida adulta intermediária é em média de 40 a 65 anos. Com isso, ocorrem algumas mudanças físicas consideráveis e inevitáveis no corpo humano, como, por exemplo, uma lenta deterioração das habilidades sensoriais. Visão é uma delas. A pessoa pode precisar usar óculos ou aumentar o grau. Deterioração da saúde, aparecer problemas como diabetes, pressão alta, entre outras, do vigor, da força física, mas são grandes as diferenças individuais. As mulheres entram na menopausa e nos homens a andropausa. O envelhecimento biológico e a composição genética são fatores comportamentais na sua vivência desde a juventude. É provável que influencie na ocorrência e aumento das transformações físicas, positivas ou negativas. Desta forma, os bons hábitos, a saúde e o estilo de vida dos adultos intermediários irá refletir os próximos anos. Pessoas que têm uma vida ativa desde antes, maior vigor. Vidas sedentárias, menores tônus e energia. A aparência em torno de 50 a 60 anos de vida passa por mudanças inerentes no ser humano. A pele fica mais flácida, cabelos mais grisalhos e ralos por causa da menor produção de melanina. A perda de massa óssea faz com que aumente o peso, porque o cálcio ingerido deixa de ser reposto. Tal fato acelera a partir de 50 e 60 anos. É muito mais rápido nas mulheres, de vez em quando levando à osteoporose. O consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, má alimentação no início da vida ajuda à perda óssea, o que pode amenizar com exercícios físicos e com o uso de cálcio. Prazer pode mudar ao longo da vida. Na menopausa, a mulher para definitivamente de ovular e de menstruar. Isso acontece 1 ano depois do último ciclo menstrual, por volta dos 50 e 55 anos. Acontece a diminuição da ovulação e dos hormônios. A perimenopausa, ou climatério, é um momento de 3 a 5 anos anterior da menopausa. As mulheres ficam incapazes de gerar filhos e a sexualidade masculina fica mais baixa. A meia-idade é um momento da vida marcado pela maturidade. Neste momento vão ocorrer algumas perdas, como por exemplo na saúde, mas também é um período em que ocorrem outros ganhos, onde a maturidade assume um papel central. Horn e Cattell propõem 2 aspectos da inteligência, a inteligência fluida e a cristalizada. Inteligência fluida está relacionado a aspectos neurológicos, não exigindo conhecimentos prévios. Descobrir o padrão em uma sequência de figuras seria um exemplo de inteligência fluida. Inteligência cristalizada está relacionada a aspectos culturais, sendo a capacidade de lembrar e utilizar informações adquiridas ao longo da vida. Dessa forma, a inteligência cristalizada é aquela acumulada através das experiências. Estes tipos de inteligência seguem caminhos diferentes. A inteligência cristalizada tende a ter muitos ganhos na meia-idade, melhorando seu funcionamento. Já a inteligência fluida atinge seu ápice no período adulto jovem, decaindo na meia-idade. Em parte, por conta da encapsulação, na meia-idade, o indivíduo não vai ter as mesmas conexões neurológicas que ele possuía anteriormente. Porém, aqueles que se mantêm vão se tornar extremamente eficientes. Desta forma, a encapsulação é uma experiência acumulada, tornando-se capacidades fluidas para resolver problemas que exigem expertise. Até por isso, é comum vermos pessoas mais velhas ocupando cargos de liderança. Além da encapsulação, o pensamento pós-formal também avança na meia-idade. Dessa forma, o indivíduo pode se tornar mais hábil em conseguir ter um olhar mais abrangente para determinadas situações, conseguindo enxergar mais complexidade na tarefa em questão. Na meia-idade, o pensamento pós-formal adquire uma função integrada, envolvendo tanto a lógica quanto a intuição e a emoção. Assim, o adulto maduro interpreta o que lê, vê ou ouve em temas do significado que isso tem para ele, apresentando dessa forma decisões mais acertadas. Pessoas na meia-idade são particularmente muito hábeis na resolução de problemas complexos. A meia-idade é um período propício para desempenho da criatividade. Muitas pessoas criativas alcançaram suas maiores realizações na meia-idade. Algo que favorece a criatividade na meia-idade é a persistência, apesar da ausência da recompensa externa. Neste período, muitas pessoas encontram paixão em desempenhar suas atividades. A criatividade vai estar relacionada com a inteligência do indivíduo. Quanto mais produtiva a pessoa for, mais criativa ela poderia ser. Na meia-idade, o indivíduo quer alcançar seus objetivos e possuir sua estabilidade financeira e profissional. Neste período, muitas vezes há uma tendência de educação continuada. As pessoas na meia-idade geralmente apresentam menos habilidades acadêmicas, inteligência fluida, mas possuem mais motivação e experiência, inteligência cristalizada. O trabalho pode estimular a pessoa a ter um pensamento mais flexível. Agora falaremos sobre o desenvolvimento psicossocial na vida adulta intermediária e abordaremos alguns pontos principais sobre a temática. Dentre eles, a trajetória de vida na meia-idade. O desenvolvimento psicossocial na meia-idade é visto de diversas maneiras. Objetivamente, se considera a trajetória de cada indivíduo e, de forma subjetiva, se observa a construção da identidade, bem como sua estrutura de vida. O desenvolvimento nos anos da meia-idade precisa ser visto na perspectiva de todo o ciclo de vida, mas os padrões do começo de vida não são necessariamente projeções para os padrões da maturidade.
Por exemplo, aos 40 anos, algumas pessoas se tornam pais pela primeira vez, enquanto outras se tornam avós. É preciso considerar também que todo esse desenvolvimento acontece dentro de um meio social que envolve outros membros da família, pessoas conhecidas e desconhecidas. O trabalho e os papéis são interdependentes e exercem influências de tendências na sociedade. Outros fatores podem influenciar no desenvolvimento do curso de vida, como o gênero, etnia, cultura, o nível socioeconômico. A mudança da meia-idade nessa fase do desenvolvimento psicossocial envolve tanto estabilidade como mudanças. Freud acreditava que a personalidade do indivíduo já estava permanentemente bem formada antes dessa idade. O teórico humanista Maslow enxergava a meia-idade como uma oportunidade para a mudança positiva do próprio indivíduo, como autorrealização, ou seja, a autorrealização plena do potencial humano. Já o Carl Rogers afirmava que o funcionamento humano exige um processo constante por toda a vida, para conduzir o self em harmonia com a experiência. A pesquisa do modelo de traço de Costa e McRae alegava a consistência da personalidade após os 30 anos, de acordo com estes modelos de traços: o neuroticismo, ansiedade, hostilidade e instabilidade, extroversão, abertura para o novo, conscienciosidade e amabilidade. A conscienciosidade, por exemplo, tende a ser mais alta na meia-idade. As pessoas tendem a se tornar mais maduras socialmente. Os que se aposentam tendem a aumentar a amabilidade e diminuir a atividade. Muitas pessoas sentem e observam a ocorrência de mudanças na meia-idade. Essas mudanças do estilo de vida dos 40 aos 45 anos são frequentemente atribuídas às crises desta fase, um período supostamente estressante, desencadeado pela revisão e pela reavaliação da própria vida. A crise da meia-idade foi conceituada como uma crise de identidade. Também já foi chamada de segunda adolescência. Eliot, psicanalista que criou o termo, nomeou de consciência da mortalidade. Muitas pessoas agora percebem que não poderão realizar seus sonhos de juventude ou que a realização deles não lhes trouxe a satisfação que esperavam. Elas sabem que se desejam muito de direção, devem agir rapidamente. Levison acreditava que o tumulto é inevitável quando a pessoa luta com a necessidade de reestruturar a sua vida. Para a maioria das pessoas da meia-idade, os relacionamentos com os outros são importantes de maneira diferente até de quando estes eram mais jovens. De acordo com a teoria do comboio social, as pessoas se movimentam pela vida cercadas por comboios, isto é, círculos de amigos e de membros da família de graus variados de intimidade, com quem eles podem contar para assistência, bem-estar e apoio social. Estes comboios podem ir alterando com o tempo, de acordo com o grau de proximidade. Relacionamentos consensuais. Os casamentos da meia-idade costumam ser bem diferentes. Com relação às expectativas de vidas, elas eram mais curtas. Os casais que permaneciam juntos por 25, 30, 40 anos eram raros. Os padrões mais comuns que interrompiam o casamento era a morte. Pensando nos dias atuais, uma das razões dos casamentos acabarem é o divórcio, e a qualidade de um casamento de longa duração se mantém durante os primeiros 20 e 24 anos. Quanto mais tempo um casal estivesse casado, menos satisfeitos tendiam a ser. Então a associação entre satisfação conjugal e a duração do casamento começa a se tornar positiva. Um fator curioso é que dos 35 a 44 anos de casamento, um casal tende a estar até mais satisfeito do que durante os primeiros 4 anos. Relacionamentos com filhos maduros. Os pais de meia-idade tendem a lidar com o filho adulto que continua a conviver com eles, ou que retorna para junto deles. Entretanto, uma coisa não mudou. O bem-estar dos pais depende do tipo de adulto que seus filhos se tornaram. Embora as pesquisas discordem do estereotipo da adolescência, como uma época de inevitáveis tumultos e rebeldias, alguma rejeição de autoridade parental é necessária. Uma tarefa importante para os pais é aceitar seus filhos como eles são, não como esperavam que eles fossem.